Oi, pessoal. Meu nome é Vivian Vargas de Barros, eu sou aqui do Centro Paulista de Mindfulness e hoje a gente vai começar a live sobre Mindfulness e ansiedade, como que Mindfulness pode ajudar na nossa saúde mental. Vocês estão me vendo aqui por dois dispositivos, né, transmitindo tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, então é por isso que eu estou de vez em quando mudando o meu olhar. Inicialmente, para quem não conhece, né, essa iniciativa, a ideia é que a gente faça uma breve prática, consiga praticar um pouquinho juntos, e depois a gente pode discutir um pouquinho sobre o tema da sessão, né? Então, hoje a gente pode conversar um pouquinho sobre mindfulness e ansiedade, se vocês tiverem algumas dúvidas. Eu vou dar algumas dicas de como que mindfulness pode ajudar. Tá? Então, assim, nem sempre eu vou conseguir responder todas as perguntas. Eu vou ter que ir lendo, né? À medida que eu vou conversando, eu vou lendo os comentários de vocês. Mas no momento da nossa partilha, se vocês quiserem lançar algumas perguntas, todas que eu conseguir responder, eu vou fazer questão de responder, tá bom? Se eu conseguir, eu vou convidar hoje uma pessoa, né, para participar aqui com a gente, contando um pouquinho sobre a história dela com mindfulness e ansiedade. Ela foi nossa aluna no Centro Paulista, né, e também topou de participar hoje, a Ana Paula. Então, eu queria propor da gente fazer a nossa prática inicialmente, né? Para quem é a primeira vez, seja muito bem-vindo à nossa live aqui. E para a gente fazer essa prática, eu vou convidar vocês a encontrar uma postura confortável, de preferência que você consiga apoiar os seus pés no chão, que a sua coluna esteja ereta, de maneira que você se sinta confortável. E vai experimentando uma postura, então, que permita que você esteja aqui presente. Seus olhos podem estar abertos ou fechados. E aos poucos a gente vai deixando a atenção repousar no corpo. Percebendo como o corpo está nesse momento. Sentindo os pés no chão, as mãos apoiadas. Permitindo que a sua atenção repouse aqui. Talvez você possa encontrar o ritmo da sua respiração. Como você sabe que seu corpo está respirando nesse momento? Talvez seja possível perceber os movimentos do abdômen respirando. Os movimentos do peito. Deixando a respiração acontecer do jeito que ela está nesse momento. Não é necessário mudar nada. E acompanhando esse ir e vir constante da respiração.
E aos poucos, permitindo que a atenção expanda para o corpo como um todo, reconhecendo que a respiração está sempre presente, caso a sua mente se distraia. Se permitindo, então, dar atenção a todas as sensações presentes no corpo agora. Não é necessário buscar por nenhuma sensação, apenas notar o que já está presente. Talvez alguma sensação neutra, que não chame muito a atenção. Ou talvez sensações mais grosseiras que você perceba agora. Talvez o peso do corpo sobre a cadeira. O toque da roupa no corpo. Quem sabe até alguma tensão no corpo, alguma dor. Veja se é possível explorar cada sensação que surge, com toda a sua curiosidade. Permitindo acompanhar cada sensação sem a necessidade de alterar. Explorando o tempo que ela dura. Simplesmente estando no corpo agora. Se surgir alguma coceira, algum desconforto, antes de se movimentar, se permita entrar em contato com o que está presente. Notando esse impulso por se mover logo. E se permita por alguns instantes simplesmente notar as sensações. Reconhecer cada sensação. E então, se quiser, fazer uma escolha de se movimentar. Se movimentando de maneira consciente. Se permitindo simplesmente estar com seu corpo, sem nada mais a ser feito. Aos poucos se abrindo então aos sons do ambiente. Continuando aqui presente no corpo, mas mantendo a atenção aberta aos sons, deixando que eles cheguem até você. Notando talvez a tendência natural da mente de buscar por sons.
Apenas deixe que eles cheguem. Talvez você note uma preferência por alguns sons, ou uma aversão a outros. E assim como fez com as sensações, veja se é possível se abrir a todos os sons que você julga como agradáveis ou desagradáveis. Percebendo o momento em que o som entra na sua consciência, o tempo que ele dura, as suas características, talvez notando o volume, notando o timbre do som, se permitindo simplesmente ouvir o som, sem tentar fazer sentido. Qual é a sensação de ouvir? Talvez você note a mente pensando sobre os sons que escuta. E é natural que isso aconteça. É só a mente fazendo o papel dela. Você pode reconhecer e redirecionar a atenção para notar os sons novamente. Talvez a distância, talvez até a textura do som chegar aos ouvidos. Alguns sons têm um padrão, outros acontecem repentinamente e saem da sua consciência. Acompanhe. E talvez agora você possa deixar os sons no plano de fundo e começar a observar um pouco a sua mente. Veja se, assim como fez com os sons, se é possível identificar quando um pensamento surge. Você pode até fazer uma brincadeira e levantar a mão quando um pensamento surgir.
E quando ele passar, você pode abaixar a mão. Não é necessário buscar pelos pensamentos. Enquanto observa a mente, veja simplesmente quando eles chegam. Como se dissesse um oi para o pensamento, acompanhasse enquanto ele estiver aqui e deixasse ele seguir o seu caminho sem se prender nele. E tudo bem, a gente se distrair, se engajar e ir embora com o pensamento. E se você quiser também, você pode agora parar de levantar a mão. E talvez você queira até dar nome para os seus pensamentos. Preocupação, planejamento, julgamento, fantasias ou simplesmente pensamento. A ideia aqui é simplesmente notar quando um pensamento surge, entrar em contato com ele rapidamente e deixar que ele siga o seu caminho. E talvez você possa imaginar a sua mente como se fosse um céu. E você pode observar a sua mente como observa esse céu. Em alguns momentos surgem algumas nuvens nesse céu, assim como surgem os pensamentos. E você simplesmente observa. Como se estivesse observando esse céu, que eventualmente tem algumas nuvens. Talvez ao olhar para a mente, não tenha nenhum pensamento. E é natural que isso aconteça. Desfrute desse tempo sem pensamento, se for o caso. E acolha também quando eles vierem. Como se observasse um céu que chegou uma nuvem. Você não é as nuvens, você simplesmente as observa. E às vezes o vento
leva aquela nuvem embora e surge outra. Assim como os pensamentos, vêm e vão, cada um no seu tempo. Permitindo que cada nuvem chegue, percebendo quando ela chega, se for possível. Percebendo como esse pensamento te afeta e deixando que ele passe, sem mandar embora, simplesmente abrindo a sua atenção de volta para observar a sua mente, permitindo que o pensamento siga o seu caminho. O pensamento vem, o pensamento vai, e você continua observando. E aos poucos, vá reconhecendo todos os estímulos presentes na sua experiência nesse momento. Os pensamentos, os sons, as sensações e a respiração. Todos acontecendo nesse mesmo momento. E você simplesmente observando. Por alguns instantes, deixando a sua atenção aberta para tudo que está presente. Nesses últimos momentos da prática, notando novamente os apoios do seu corpo, os pés no chão, o peso do corpo. Trazendo essa prática ao final, ao ouvir o sino. Oferecendo ao seu corpo o que ele precisa nesse momento. Talvez a gente possa dar uma espreguiçada, sentir o corpo de novo, como se estivesse acordando o corpo agora, que a gente observou bastante a nossa experiência.
E queria ouvir um pouquinho, talvez vocês queiram digitar aí, alguém teve alguma percepção durante a prática, quais as sensações, qual foi a experiência de observar um pouco os pensamentos, você já tinha feito isso alguma vez? Queria rapidamente ler algumas mensagens aí para a gente conversar um pouquinho, se alguém quiser compartilhar. Vocês me escutam bem? Pessoal do Instagram, do Facebook? Enquanto ninguém se manifesta, eu vou então... aqui, ó, sentir o corpo todo queimando, um calor subindo. Então, foi possível perceber essas sensações no corpo, né? Que interessante. Deu para acompanhar e perceber passando ou permaneceu do mesmo jeito? Ainda bem que não são meus pensamentos. Isso aí, Ana Paula. Muitas vezes a gente pensa que nós somos nossos pensamentos, né? E isso dificulta muito da gente lidar com a nossa vida, né? Esse é um dos principais temas que a gente vai falar hoje. Cheguei no meio da prática, eu vim correndo do trabalho só para praticar. E, nossa, meu corpo impacta com a correria de chegar aqui. Meu corpo impactou com a correria para chegar aqui, a Tainá. Obrigada por acompanhar, Tainá. Tenho dificuldade para perceber quando começam meus pensamentos. Muito difícil mesmo, né? Às vezes a gente só observa os pensamentos quando eles já passaram, né? Por isso que eu fiz aquela brincadeira de levantar a mão. Quando a gente levanta, eles já estão passando, né? E a gente nem se dá conta. Outro comentário aqui, senti passando, intenso em alguns lugares, mais a menos em outros lugares, né? O calor, né? A mesma pessoa que comentou do calor. Então, é interessante a gente começar a observar essa experiência, porque muitas vezes a gente pensa, né, que as sensações que acontecem no nosso corpo, os pensamentos, são coisas que vêm e ficam ali e não passam nunca mais. A gente vê a nossa experiência em blocos, né? É uma dor. Tá, o que é uma dor? Será que é algo que está pulsando, que está queimando um pouquinho, que está, sei lá, dormente? Então, é interessante a gente ir destrinchando um pouquinho a nossa experiência, porque a gente começa a perceber que talvez aquilo que eu achava que era um blocão de experiência vai mudando ao longo do tempo, né? E a mesma coisa com os pensamentos. Eu percebo o pensamento chegando, às vezes ele me impacta emocionalmente, às vezes é só uma tagarelice mental que está ali, mas a sensação é que a gente fica com a mente cheia o dia todo, né? E a gente está sempre nesses pensamentos. Aqui a Dani falando que a analogia com as nuvens foi ótima. E essa analogia, a gente pode usar outras metáforas também, né? Mas ela tem a intenção de mostrar que a gente pode ficar observando os pensamentos e eles vão passando, né? Então, eles não são a realidade dos fatos do que estão acontecendo agora. Simplesmente, os pensamentos são eventos mentais que a minha mente cria e eu posso reconhecer e deixar passar. E se eu começo a treinar isso, eu começo também a treinar assim com os meus pensamentos. E quem sabe até com as minhas emoções, né? E aí eu consigo soltar um pouco aquela tensão de achar que o que eu penso é verdade. E muitas vezes pensar que o que a gente pensa é verdade pode trazer muito sofrimento, né? Porque a gente deixa de experimentar coisas novas na nossa vida porque a gente já acha que sabe tudo, já acha que aquilo é verdade. Ou às vezes, se a gente está com um pensamento, sei lá, negativo sobre as coisas, a gente acha que aquilo é a verdade. Às vezes não é tão ruim assim. Às vezes tem várias coisas acontecendo ali, mas eu já criei uma ideia e eu fico presa nele, né? Então, eu trouxe essa prática hoje para a gente observar os pensamentos, porque eles são um papel muito importante quando a gente vai falar sobre ansiedade, né? Os pensamentos, eles estão muito presentes ali em quem tem alguma questão com ansiedade. E hoje em dia é difícil até a gente saber quem não tem uma questão com ansiedade, né? A gente vive num mundo muito acelerado, tem dificuldade de poder criar espaços de autocuidado, de perceber o que está acontecendo com a gente, né? Então, eu vou começar um pouquinho a falar do tema da ansiedade e
A primeira coisa que eu queria fazer uma pergunta, até talvez vocês possam comentar aí, é se a ansiedade é ruim, né? Se ela de todo é ruim, se ela tem alguma coisa boa na ansiedade, para que serve a ansiedade? Chegaram aqui alguns comentários, né? Das pessoas falando que conseguiu ir manejando os pensamentos, levantando a mão, que fluiu muito bem dessa forma, que a pessoa ia se distraindo e voltando com facilidade. E que antes do mindfulness, a Carla falando, ela não conseguia distinguir o que eram os pensamentos involuntários e o que ela estava pensando em tantas coisas, né? Então, provavelmente, depois que começou a praticar, né, Carla, você começou a perceber mais claramente, às vezes, quando a mente cria um pensamento, enfim. E aí, eu perguntei se a ansiedade de todo é ruim, né? Então, inicialmente, eu acho que a gente pode pensar na ansiedade como uma força que nos motiva, né? Ó, a Daniela está falando assim, acredito que nem sempre seja ruim a ansiedade, pois muitas vezes servem para nos deixar num estado de alerta, né? E aí a Carla comentando aqui, que quando a Magali, né, no nível que a ansiedade toma ela, é ruim sim para ela. Então isso é interessante da gente notar, né? A Kátia aqui dizendo que a ansiedade pode ser boa quando utilizada para nos impulsionar a fazer algo. Então, tudo na vida é assim, né? Tem esse jogo, essas duas moedas, né? A Tainá falando assim, ó, baseada na experiência dela, dependendo do nível de ansiedade, consigo usar ela a meu favor. O importante é estar sempre alerta, consciente. Exatamente. Esse é o ponto que diferencia a ansiedade problemática da ansiedade que nos ajuda. Né? Então, a ansiedade ela é muito importante para manter a gente alerta, manter a gente consciente, colocar a gente para frente, correr atrás das coisas que são importantes para a gente. Né? Se a gente não tivesse ansiedade, a gente não ia conseguir nada na vida, né? Porque a gente ia ficar simplesmente só parado, sem fazer nada. Agora, eu estou vendo aqui algumas pessoas, né? A Raíssa acabou de comentar que para ela é muito ruim porque ela tem sintomas físicos. E a Magali também comentou aqui no Facebook que a ansiedade, no nível que ela sente, incomoda, né? Então, a ansiedade ela passa a ser um problema quando ela começa a atrapalhar da gente realizar as coisas que são importantes para a gente, né? Então, normalmente, quem tem transtorno de ansiedade ou tem algum problema mesmo com a ansiedade, tem algumas coisas que estão presentes, né? E uma dessas coisas é o que a gente chama de intolerância à incerteza. A gente não, eu falo a gente porque eu também muitas vezes me pego nisso, né? A gente não consegue esperar as coisas acontecerem, tem que ficar pensando sobre as coisas para tentar entender e refletir sobre elas e tal. Então, muitas vezes, quando a gente tem essa intolerância, a gente não tem paciência necessária para esperar as coisas acontecerem. E aí a gente começa a pensar, né? Se colocar ali pensando sobre a solução dos problemas. E aí é uma coisa que acontece que é muito interessante, que a gente começa a acreditar, a gente começa a dar um sinal para a nossa mente de que se eu ficar pensando sobre aquele problema, eu vou resolver, né? Porque minha mente vai aprendendo. Toda vez que eu estou ansioso, eu estou intolerante a essa incerteza, eu começo a pensar, então eu tenho um certo alívio, porque pelo menos eu estou fazendo alguma coisa, né? Não sei se vocês se identificam com isso. E aí a gente começa a ficar ali naqueles pensamentos. E quando a gente vai ver, a gente já está vivendo uma realidade que nem existe. A gente está cheio de pensamentos, mas no fundo a realidade não está acontecendo. E aí, quem tem problema de ansiedade vai entender o que eu estou falando, que muitas vezes, junto com tudo isso, o que acontece? A gente começa a não acreditar que eu vou ser capaz de resolver os problemas do jeito que eu estou planejando. E aí os sintomas físicos também começam a tomar conta, né? Então, que é o que a gente chama de orientação negativa de problemas, né? Eu não vou dar conta de fazer isso, não vou conseguir. Enfim, a gente começa a ficar perdido ali. Além de eu começar a pensar demais, eu não acredito que eu vou conseguir, e aquilo vai gerando mais ansiedade ainda. E aí, o que a gente começa a fazer? A gente começa ou evitar de fazer as coisas que a gente tinha se organizado para fazer, né? Ou eu não quero sentir o que eu estou sentindo. Então, vem a ansiedade, eu não quero sentir isso, eu não quero pensar isso, eu começo a querer evitar. Mas quando a gente faz isso, eu não sei se vocês já tentaram, né? É a mesma coisa da gente soprar uma fogueira e querer que ela apague, né?
E aí, o que acontece? A gente, no fundo, está alimentando mais ainda aquele padrão de funcionamento. Eu estou ali dando mais alimento para aqueles pensamentos. Porque a forma, lembra lá que a forma que eu aprendi para lidar com a minha ansiedade é pensando. Então, quando eu penso mais ainda, eu vou, no fundo, acrescentando mais camadas das minhas dificuldades. Então, o que a gente faz com isso, né? Muitos aqui estão falando, né? A Magali está falando, nossa, eu me identifico, sim, com isso. Um medo de que algo ruim se repita, e medo de não dar conta, como eu estou falando aqui. Então, é interessante ver que isso realmente acontece com as pessoas, né? Só que aí, o que acontece, né, Magali? Ou outras pessoas também que comentaram, Raíssa, aqui, que tem essas questões. A gente vai ficando tão perdido ali nos nossos pensamentos que a gente perde o contato com o que está de fato acontecendo. Peraí, como é que é esse sintoma físico que eu estou sentindo? Ah, minha respiração que está um pouco para cima, ela está um pouco elevada, estou respirando mais rápido, começo a suar. Como é que é isso? Será que eu posso explorar meu corpo enquanto eu estou num período de ansiedade? Porque normalmente a gente fica nos pensamentos, né? Então, Mindfulness começa a nos ajudar quando a gente começa a voltar para o nosso próprio corpo e permitir, ao invés de querer evitar. Então, ao invés de ficar soprando a fogueira, criando mais pensamentos para tentar resolver, será que eu consigo aproximar e permitir que esses pensamentos cheguem, como a gente fez na nossa prática hoje, né? Então, deixa eu observar meus pensamentos. Ah, peraí, veio um pensamento agora, talvez eu fique um tempo sem um pensamento, talvez venha outro, ou muitos ao mesmo tempo. Alguns pensamentos que se repetem, mas deixa de ser aquele bloco que a gente tem tanto medo. Então, paradoxalmente, se eu começo a permitir que essas coisas surjam e eu observo elas de um lugar um pouco mais distante, distante não no sentido de não entrar em contato com a minha experiência, mas perceber que eu sou só um observador do que está acontecendo. Se eu começo a fazer isso, aquilo passa a ser parte da minha experiência, que vem e vai, assim como os sons. Né? Por isso que eu fiz a prática dos sons antes. Porque os sons, sem o nosso controle, eles chegam, passam pela consciência e vão embora. E a mesma coisa acontece com os nossos pensamentos e emoções. Né? Então, se eu começo a permitir que tudo que está ali presente esteja, eles vão seguir o tempo no caminho deles, no tempo deles. Né? Só que a gente que é ansioso, a gente não consegue esperar esse tempo acontecer. Né? Como eu falei aqui, mas como evitar, aqui a Magali perguntando, como evitar que o simples pensar provoque sintomas físicos? É muito rápido. E aí essa é uma ótima pergunta, Magali, porque de fato a gente não consegue evitar. Quando a gente está tentando evitar, a gente está alimentando o mesmo padrão ansioso. Porque eu começo a pensar, meu Deus, o que eu posso fazer para não ter sintoma físico? E aí, só de ter esses tantos pensamentos, eu vou aumentando o meu nível de ansiedade. Então, aqui a tentativa, isso a gente tentou a vida inteira. Né, tentar evitar. Aqui a tentativa é, vamos deixar então o que está presente surgir. E aí vamos ver o que acontece ao longo do tempo. E aí o que a gente vê quando a gente começa a fazer isso é que vem e passa. E aí a gente começa a quebrar aquele padrão que eu falei ali de intolerância à incerteza, né, de pensar negativamente sobre os problemas, de acreditar tanto nas preocupações, porque a gente vê que os pensamentos são passageiros. Então, eu não preciso me preocupar tanto com eles, né? Então, assim, eu vou dar esse desafio para vocês, experimentarem um pouquinho, permitir que esteja presente, simplesmente. Ir um pouco contra a maré, contra o que a gente já fez até hoje, né? Mas pode ser o que vai começar a mudar também a nossa relação com os nossos pensamentos. Porque quando a gente está ali nos pensamentos, no fundo a gente está perdendo tudo que está presente na nossa vida agora. E a gente só tem esse momento para viver. Só que se eu estou lá na realidade que eu criei, eu não consigo viver mais nada. Né? E às vezes, no mesmo tempo que eu estou aqui ansiosa, que eu estou com esses sintomas físicos, será que eu posso também voltar e perceber mais alguma coisa que está presente aqui na minha experiência? Boa, agradável, talvez? Não é que a gente vai negar o negativo e trazer o positivo. Mas sempre existem essas duas coisas. E às vezes, para as pessoas que têm alguma questão com ansiedade, pode ser extremamente importante voltar para alguma sensação agradável no corpo também naquele momento. É uma forma de sair dos pensamentos e voltar para o corpo. E aí, depois que voltar para o corpo, estiver um pouco mais estabilizado, aí a gente consegue abrir de novo a atenção para a mente e perceber esses pensamentos surgindo e passando. E aí a gente vai desenvolvendo uma relação um pouco mais amigável com esses pensamentos, ao mesmo tempo que a gente também
começo a aproveitar tudo que está presente aqui, né? E aí eu começo a viver mais inteiramente esse momento. E tudo bem se ele é desagradável, ele também vai passar, né? Então, eu acho que um ponto interessante para a gente lembrar é essa questão da intolerância e incerteza. Vamos começar a nos treinar, ficar um pouco mais atento e tolerante às incertezas, né? Então, às vezes surge um sintoma físico, deixa eu observar como é que é esse sintoma. Antes de, não, isso é horrível, eu preciso tirar isso, vamos deixar eles ficarem aqui, né? E aí, então, eu tô tendo algumas... A Magali tá falando, vem e passa, que simples e libertador. É libertador mesmo, acho que essa é a palavra que define como o mindfulness nos ajuda, né? Porque eu não sou mais refém. A ansiedade, ela só passa a ser prejudicial quando eu sou refém dela. Quando eu não sei o que eu posso fazer. Quando eu tento evitar, fica pior, né? Então, aqui a Ana Paula está até perguntando, né, se a ansiedade pode gerar depressão. Pode gerar, sim. É muito comum essa comorbidade dessas duas coisas associadas. Por quê? Vamos pensar aqui naquele ciclo que eu descrevi. Eu não tenho tolerância à incerteza, eu começo a pensar. Só que quando eu estou pensando, lembra que a gente está ali todo tomado pelo medo. Então, nessa hora, a gente ativa o nosso cérebro reptiliano e o nosso sistema límbico. Eu não consigo pensar, que é o córtex pré-frontal, estou tentando evitar um perigo, meu corpo entende que eu estou em perigo. Então, eu não consigo pensar efetivamente em coisas que são importantes. Eu simplesmente fico ali pensando em coisas negativas, né? E aí, às vezes, eu me frustro, porque eu não consigo pensar em estratégias eficientes para lidar com aquilo que está presente. Então, eu começo a me frustrar. E aí, quando eu me frustro, vem um humor deprimido, né? Um sentimento de tristeza, eu não sou capaz de lidar com a minha vida. Começo a acreditar mais ainda que eu não vou dar conta dos meus problemas, que é aquela orientação negativa dos problemas que eu descrevi, né? E aí a gente vai entrando nesse ciclo, e esse ciclo vai se retroalimentando, né? Enfim, então, é muito comum ter essas duas coisas associadas. E aí, aqui, uma pessoa falando, né, que mais do que ter tolerância, é ter coragem de enfrentar o medo dos sintomas se agravarem. E essa é uma fala muito comum de quem tem ansiedade ou qualquer outro transtorno, depressão, alguma coisa né, que é difícil, porque a gente quer tanto evitar que a gente tem medo de entrar em contato, porque a gente acha que quando entrar em contato vai aumentar aquilo tudo que a gente está sentindo, né? Então, só que o que acontece, na verdade, é o contrário. Ele vem, aumenta um pouquinho, nossa, é desconfortável pra caramba, e depois vai passando, né? Então, eu queria agora, nesses últimos momentos dessa nossa live, convidar aqui uma pessoa, Ana Paula, né, que fez o programa de 8 semanas com a gente, hoje ela fez também a nossa formação profissional, já é profissional de Mindfulness, e ela tem uma história muito bonita de como que Mindfulness ajudou a ela lidar com essa ansiedade. Então, eu vou tentar fazer o convite aqui, colocá-la na live junto com a gente, para ela poder contar um pouquinho dessa história para a gente. Ana Paula, se você estiver aí, eu fiz um convite para você. Ah, Ana Paula tá aí. Bem-vinda, Ana Paula. Tô sim, tô escutando bem. Eu vou, Ana Paula, só te fazendo a ponte com o pessoal do Facebook que não vai estar te ouvindo. Aí eu vou falando um pouquinho o que você vai falando lá, tá bom? Obrigada, Ana Paula, por aceitar o convite na véspera de feriado. Mas eu tenho certeza que a sua experiência vai ser muito preciosa aqui pra gente. Então, Ana Paula, eu queria que você contasse um pouquinho, porque você conta, né, uma história com transtorno de ansiedade generalizada, que, enfim, que aconteceu para você, e eu queria ouvir um pouco como que Mindfulness te ajudou nesse processo, assim, se te ajudou, né, de alguma maneira.
Uhum. Sim. Peraí só um minutinho que eu vou fazer a ponte lá no Facebook, Ana Paula. Não, a Ana Paula está contando aqui, pessoal, que ela tinha um problema de ansiedade realmente físico, né? Que ela começava a sentir isso de uma maneira tão patológica que ela perdia mesmo o contato, né, com os pensamentos, com esses sentimentos, e às vezes tinha que parar até no pronto-socorro mesmo, né? Então, e aí ela ia começar agora a falar como que Mindfulness ajudou nesse processo. Então, vamos lá, Ana Paula. Uhum. Então, peraí um minutinho, deixa eu ir fazendo as partes. A Ana Paula falou que quando ela começou a meditar, né, quando ela começou com mindfulness, ela já tinha reduzido um pouco as crises, né, e tinha... Só que aí ela já fazia as práticas de meditação, que muitas vezes até atrapalhavam, porque ela achava que era ficar com a mente limpa de pensamentos, mente calma, né, e às vezes ela via a mente tão agitada e aquilo contribuía, então, para a mente dela ficar mais agitada ainda e aquilo prejudicar mais. E quando ela conheceu o Mindfulness, ela viu que como não tinha que ficar com a mente limpa, né, limpa de pensamentos, isso começou a dar uma certa acalmada e ela começou a observar os padrões de pensamento dela, né? Vamos lá, Ana Paula. Uhum. Então, deixa eu fazer a ponte aqui, Ana Paula. Ela está contando aqui que quando ela começou a perceber, então, esses pensamentos, ela percebia que os pensamentos que alimentavam essa ansiedade, né? Que ela achava que ela ia ter um infarto, até que as pessoas iam morrer. E aí, quando ela começou a perceber que esses pensamentos que estavam gerando, ela começou a ver que talvez esses pensamentos não faziam tanto sentido assim, né? Ela começou a integrar um pouco mais a mente, o coração e o corpo. Pode contar, né, Paulo? Uhum. Uhum. Que interessante, né, Paula? As pessoas estão aqui comentando, né? Não sei se você está vendo, mas, nossa, eu estou traduzindo o que eu vivo num ano, né? Então, assim, realmente algo que é muito presente na vida de quem tem problema com ansiedade, né? Eu vou falar essa última parte para as pessoas que estão ali
nos ouvindo no Facebook, né? Então, a Ana Paula contou que quando começou a fazer o programa e se acolher, né, trouxe a autocompaixão, perceber que a ansiedade fazia parte e permitir que ela estava ali, que ela percebeu que ela podia conviver com essa ansiedade, caminhar com ela, né? Eu acho essa metáfora muito bonita, assim, já que a gente não pode se livrar, vamos dar a mão para ela, então, e caminhar. E aí a gente vai se dando a oportunidade, né, de conhecer melhor. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa, eu acho que eu não gosto dessa pessoa, e depois a gente vai conhecendo, a gente vai vendo como que ela é, né? É um pouco desse processo que você está descrevendo com a ansiedade. E aí a gente vai aprendendo, né? Ela foi falando também da autocompaixão, vai aprendendo a como se oferecer esse cuidado nesses momentos de dificuldade. E aí o que eu achei muito interessante que você falou no final, Ana Paula, é que hoje você consegue, você ainda tem ansiedade, ela ainda é parte presente na sua vida, menos sintomas físicos um pouco, mas que você tem, você aprendeu a não reagir a ela do jeito que você reagia, né? Tá tendo um pouco mais de escolha de como você quer se relacionar com ela. E eu acho que esse é o grande ponto de mindfulness, assim, né? É uma possibilidade de escolha perante aquilo que se apresenta na nossa vida, né? Uhum. 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 Muito bacana, Ana Paula. Então, eu vou descrever essa última parte, né? Eu acho que é um processo que vai acontecendo. Então, primeiro a gente começa a se dar conta desses sintomas, dos pensamentos, é um turbilhão, né? E depois, hoje, por exemplo, nesse episódio, né? A Ana Paula contou que houve um assalto no condomínio que ela mora, e ela percebeu, né, que, houve um assalto, né? Se fosse a Ana Paula antiga, talvez ela teria assustado ali, teria tido uma crise de pânico, talvez, mas hoje ela se sentiu tranquila. É real aquilo que estava acontecendo, os pensamentos vinham, mas você, né, você já sabe conversar com os pensamentos. Eu posso ser abordado em qualquer lugar, não é porque isso aconteceu aqui que eu preciso ficar tão preocupada. Enfim, se acontecer, a gente vai vendo o que a gente faz, né? Que é um pouco daquela quebra da intolerância e incerteza que eu estava falando, né? A gente não precisa ficar com tanto medo. Vamos esperar as coisas acontecerem, né? É difícil pra caramba, mas é isso que a gente está tentando, né? Uhum. Uhum. Muito obrigada, Ana Paula, pela participação, viu? Eu acho que foi muito bom, as pessoas se conectaram muito com a sua história aqui, e espero que você possa participar mais vezes aqui com a gente. Gratidão. Bacana. Muito obrigada, Ana Paula. Continue aí no seu caminho. Tá bom. Tchau, tchau, Ana Paula. Eu vou fechar aqui para finalizar o nosso vídeo de hoje, tá bom? Um beijo. Tchau. Boa noite. Pessoal, a gente está chegando ao final aqui. Eu queria lembrar vocês que toda quinta-feira a gente tem essa live com temas específicos, né? Se você tem algum tema que você quer que a gente discuta aqui, por favor, digite aí pra gente, manda mensagem pra gente que a gente vai tentar abordar esse tema.
E lembrar vocês, né, que para curtir e acompanhar a gente aqui no Instagram e no Facebook, sempre a gente está postando coisas novas, né? Nesse próximo mês de maio, a gente está cheio de eventos legais. A gente vai fazer um workshop com a Dayana Garbim no dia 11 de maio, de Mindfulness, para quem ainda não conhece ou quem quer se aprofundar um pouquinho mais. Dia 4 de maio vai ter um workshop de compaixão com a Marcela Oliveira, bem legal também, de dia inteiro. E no dia 17 de maio a gente tem um retiro de final de semana, de sexta a domingo, para quem quiser participar. É um retiro mais curtinho, então ele é aplicável para qualquer pessoa que talvez não queira ficar ainda uma semana em retiro, não se sente pronto para isso. Eu vou também, a gente vai ter também em maio, começando um programa online de Mindfulness, então se você não é aqui de São Paulo, não pode estar com a gente, pode acompanhar a gente online e de Mindful Eating online também. Então é isso, na próxima semana a gente está com vocês de novo. Muito obrigada pela participação, para quem ficou com a gente até o final, e a gente se vê. Um abraço. Tchau, tchau.